Vamos meditar um pouco sobre orar sem cessar, mas oramos quando? Eu estava vendo uma figurinha essa semana, engraçada, e tentando aplicar para a minha vida, primeiro. Não sei se alguém viu, quem segue aquele aplicativo no Instagram CS Lewis Brasil, foi colocada lá, a figura de alguém puxando um cavalo na rédea para beber água. Aí puxou o cavalo, mas ele está lá resistindo, não quer beber água. E alguém escreveu, você pode levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Bem, eu nunca tentei fazer isso, levar um cavalo para beber água se ele não está querendo. Eu vi uma vez a história de uma pessoa contando que o cavalo não queria beber água, estava com problema renal, e ela foi pegar lá picão, se eu não me engano é picão, uma moita de picão, deu para o cavalo comer aquela moita de picão, e daqui a pouco o cavalo voltou a urinar, curou o problema renal dele, e ele voltou a ser um cavalo normal. Então, os animais também sofrem, né? Também têm suas doenças, enfermidades. Mas a figurinha que eu quero focar é essa, assim, você pode levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. E aí a aplicação que a pessoa fez desta lição dizendo, você pode mostrar a verdade a uma pessoa, mas não pode fazê-la pensar. Não pode fazê-la pensar. Aí eu pensei, não só isso, né? Você não pode fazê-la orar, você não pode fazê-la ler a Bíblia, você não pode fazê-la testemunhar, você não pode fazê-la frequentar os cultos e aí por diante, né? Porque cada pessoa tem uma vontade. Então, se o cavalo não está com vontade de beber água, ele não vai beber, não vai forçar, não vai conseguir, né? Salomão até falou assim, né? Comparando a mulher amada como as éguas da carruagem de Salomão, aquela figura linguagem poética, que não é nada poética se a gente for falar hoje para a mulher, né? A Bíblia então usa essas figuras também de animais, no tempo era poético, mas se a gente for lá e pensar em pessoas, você pode até convencer a pessoa, olha, isso aqui é bom, mas se ela não quiser, ela não vai fazer. Então, a gente tem falado sobre as nossas reuniões de oração, que a gente precisa frequentar mais a reunião de oração. Eu tenho usado aquela frase de Charles Spurgeon, frequentemente na chamada para o culto de oração, vou repeti-la aqui, né? Que ela está lá no livro Páginas de Ouro de Oração. Em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Isso é sério, irmãos. Spurgeon pregava, ele era o maior pregador na época no mundo, na Inglaterra. E ele foi chamado príncipe dos pregadores, e ele não poupava palavras e argumentos para chamar o povo à comunhão com Deus, a buscar a Deus, ter uma vida íntegra com Deus. E essa é uma das frases que ele procurou despertar na igreja. E eu sempre falo, né, a gente ainda não tem alcançado isso, porque o culto mais frequentado na nossa igreja, qual é o culto? Qual é? Domingo à noite, e deveria ser, antes de domingo à noite, deveria ser da escola bíblica dominical, onde estudamos a Bíblia, onde temos estudo profundo da palavra de Deus, em classes, por faixa etária, onde se pode fazer pergunta, discutir, crescer, não é? E antes disso, o culto de oração. É claro, para quem não tem faculdade à noite, não tem um compromisso no meio da semana, né? E que poderia estar presente na reunião de oração, então isso seria a reunião mais bem frequentada da igreja para o crescimento. Então, orai sem cessar, mas oramos quando? Quando queremos. A verdade é essa, não, irmãos? Nós oramos quando nós queremos. Se nós queremos, nós oramos. Assim como a gente quer beber água, a gente vai lá beber água. A gente quer satisfazer a nossa fome, a gente vai lá comer alguma coisa. Então a gente ora quando a gente quer buscar a Deus, buscar a presença de Deus, colocar em prática aquilo que a Bíblia diz, orai sem cessar. Então a gente faz isso quando a gente quer. Ou se a gente precisa. Né? Em segundo lugar, quando a gente precisa. A gente não está querendo, mas está precisando.
Algumas pessoas são assim, né? Não está querendo, mas de repente surge uma necessidade, precisa muito, como a mulher cananeia. Mateus capítulo 15, nós lemos aqui no versículo 22, a mulher cananeia precisava muito de uma ajuda, de uma cura, de uma libertação. Então ela foi até Jesus, ela foi fazer uma oração: Jesus, tem misericórdia de mim. O que ela estava precisando? Mateus 15, 22 diz: eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, Jesus estava passando por Tiro e Sidom, região circunvizinha da Judéia, e ali saiu essa mulher cananeia, daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então ela chegou, adorou os pés de Jesus, pediu: Senhor, socorre-me. Ela estava o quê? Precisando muito. Ela não aguentava mais ver a sua filha naquela condição. O demônio tinha tomado conta da sua filha. Hoje nós temos pessoas sofrendo com o demônio das drogas, né? As pessoas possuídas pela droga, pela bebida, alcoolismo. Como dizia Vimalgo, chamada meia-noite, dentro de cada garrafa tem muitos demônios. Então toda droga tem demônios ali, a pessoa precisa de libertação. Então ela precisa muito de Jesus, ela precisa dizer como aquela mulher cananeia: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a pessoa ora quando precisa. Ela ora porque ela sabe que não tem outra solução, os recursos humanos já esgotaram, ela sabe, só Deus agora, só Jesus para ter misericórdia. O outro caso é o caso de Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 22, Jesus estava voltando do outro lado do lago, e chegou o chefe, um dos chefes, né, diz aqui o verso 22, que Jairo era um dos chefes da sinagoga. Ele era um homem muito importante, ele era um dos chefes da sinagoga, ou seja, do lugar de culto, da religião dos judeus ali, naquele lugar. Mas agora ele está precisando muito. Ele orava para Deus, mas agora ele está precisando muito. Ele está precisando muito. Ele chega aos pés de Jesus, diz o verso 23, ele roga com insistência: minha filha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que ela seja curada e viva. Agora ele esqueceu o seu título, esqueceu a sua posição, esqueceu a importância que ele tinha naquela sociedade, ele esqueceu tudo, agora ele está precisando de socorro. Então ele procura Jesus e ele pede a Jesus que tenha misericórdia da sua filha. Então, às vezes, irmãos, alguém aparece na igreja assim, numa situação assim, pedir socorro, pedir ajuda, pedir misericórdia. Como o nosso Deus é misericordioso, Jesus teve misericórdia da cananeia, teve misericórdia de Jairo. Jesus sabia que aquela era a oportunidade dele demonstrar amor para Jairo e mostrar o que é o amor de Deus na vida das pessoas quando elas estão precisando muito, e elas estão clamando, elas estão orando. Então, a função da oração, como dizia Søren Kierkegaard, não é mudar o coração de Deus, é mudar a nossa mente, a nossa pessoa. E o que aconteceu com a cananeia, com Jairo, foi mudança deles. Eles tinham valores, tinham interesses, e eles tinham agenda, eles tinham tanta coisa, mas agora eles mudaram tudo, porque havia uma necessidade de oração, e eles queriam agora estar de acordo com a vontade de Deus, por isso que buscam na pessoa de Jesus. E acreditavam assim que a oração tinha o poder de mudar a realidade da sua vida e fazer experimentar a vontade de Deus na sua vida e crescer espiritualmente com isso. Então, irmãos, às vezes quando as pessoas não estão querendo, saibam uma coisa, elas vão orar quando estiverem precisando muito. As pessoas até querem Deus, algumas ainda vão continuar tentando agradar a Deus do seu jeito, né? Eu tenho alguém muito amigo, muito próximo no meu círculo da família,
e que um dia ele falou para mim assim: Walter, eu sou cristão do meu jeito. Eu nunca esqueço essa frase, porque ela não está certa. Ninguém pode ser cristão do seu jeito, ninguém pode querer Deus do seu jeito. Só tem um jeito de querer Deus, esse jeito é o jeito da Bíblia, esse é o jeito que Jesus ensinou. E ele diz: olha, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quer salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perdê-la por amor de mim, salvá-la-á. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, e assim por diante. Jesus tem o seu jeito, e nós temos que aprender que não é a nossa vontade, mas a sua vontade. Então, sem compromisso, sem renúncia, sem estar ligado ao corpo, que é a igreja de Jesus, não tem como agradar a Deus. Então a oração nos ensina isso, que há momentos em que nós começamos até a afundar, porque estamos tentando fazer do nosso jeito as coisas, aí precisamos pedir socorro. Senhor, como Pedro fez em Mateus capítulo 14, está registrado. Jesus estava andando sobre o mar, depois daquela multiplicação dos pães, eles estavam no meio do mar, o vento não deixava eles terminarem a travessia, e o vento era contrário, eles estavam quase naufragando, e Jesus vem andando sobre o mar. Diz Mateus capítulo 14, versículo 25, já era alta madrugada, e eles pensaram que Jesus era o quê? Fantasma. Imagina a cena, eles gritando lá, aqueles marmanjão gritando de medo de um fantasma, no meio do mar, numa tempestade daquela, alguém andando no mar. Eles nunca viram alguém andando sobre o mar? Acho que a gente faria a mesma coisa, a gente pode rir deles não. E Jesus fala: calma, sou eu, não tenho medo, né? Tenham coragem. Então Pedro, com aquela ousadia de sempre, um Caleb, né, na vida, como aqui na igreja, né? Aquele que tem coragem de ir para frente falar, e fala primeiro que os outros, né? Desculpe, não sei se é Pedro mesmo, mas é gente que tem coragem, né? E Pedro fala: mas se é o Senhor, então manda que eu vá andando também sobre... Eu acho Pedro é sensacional nisso. Se é o Senhor, manda que eu vá andando. E Pedro andou. Jesus falou: vem, e ele acreditou e foi andando. Então muitas vezes na vida cristã a gente fez isso também. Jesus, manda eu andar, agora eu vou andar com o Senhor, vou andar na direção do Senhor. Mas diz o verso 30, ao perceber o vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Às vezes nós estamos orando por isso, começamos a sentir que estamos naufragando, começamos a afundar, alguma coisa bateu em nós, um vento bateu, nos trouxe um medo, e começamos a afundar. Então, há momentos na vida assim, que a gente começa a afundar, tal qual Pedro sobre o mar. Diz Billy Graham que Pedro só afundou nas águas porque parou de olhar para Jesus, e olhou para a tempestade, para o vento. E às vezes, olhamos tanto para os problemas, que esquecemos de quem pode resolver todos eles. Então, nessa hora, nós precisamos orar também. Então, começando a afundar, deixamos de olhar em Jesus, estamos olhando para a circunstância, a gente começa a afundar, e oh, Jesus, socorre-me. Então, é isso, irmãos. Hoje, estamos aqui mais uma vez, para uma reunião de oração, e só nós podemos fazer isso. Se nós queremos, nós vamos orar. Se nós não queremos, talvez tenha uma necessidade aí, estamos precisando muito, vamos orar. Ou então, de repente, estamos precisando de socorro mesmo, começamos a afundar, e só Jesus pode nos sustentar, nos socorrer. Isso enquanto temos vida. Porque quando lemos em Lucas capítulo 16, que o rico estava já no tormento, ele começa a clamar, fazer oração: ó, Abraão, manda Lázaro vir aqui me saciar, me tirar um pouco essa agonia, estou no meio dos tormentos. E a toda aquela lição que Jesus contou, ele fala: não, você recebeu tudo quando estava vivo, agora você está em tormentos, e Lázaro está aqui no descanso. E ele ainda faz aquela oração: então manda Lázaro voltar para falar para os meus irmãos. E pai Abraão diz: olha,
nem que o morto ressuscite, eles irão acreditar. Eles têm Moisés e os profetas. O que eles tinham? A Bíblia deles, né? Velho Testamento. Se eles não creem, não adianta, nem que o morto ressuscite. Então, a gente ora, a gente tem a Bíblia, a gente tem o mandamento, a gente ora, a gente se quiser, ou a gente ora se precisar muito, ou a gente ora se estiver em apuros, mas o importante é orar. E orar enquanto tem tempo de mudar uma situação, quando tem tempo de receber socorro, não esperar o rico para fazer essa oração depois que não tem mais mudança de situação. Então vamos orar e não deixar para a última hora, como disse outra frase de Billy Graham, né? Não faça de Jesus um remédio que você só usa quando precisa, mas sim o pão de cada dia que você precisa para sobreviver. Então vamos usar a oração como um pão de cada dia, né? Aquela água que sacia a nossa fome, aquilo que realmente pode nos satisfazer no dia a dia, não quando estiver em apuros, estiver precisando, ou quando a gente quiser. Quantas vezes eu vou orar sem querer, né? Mas começo a orar e é tão bom, levantar de madrugada, né? Às vezes tem hora que eu penso, assim, acho que eu vou virar do lado do meu irmão um pouco, né? Não é vontade da carne levantar e orar, mas gente, tão bom a gente levantar e orar, ter um tempo com Deus de oração, prazer na oração, então, e isso é importante. Por isso que orar sem cessar não tem a ver com querer, e nem com o precisar, e nem mesmo com o estar em apuros, mas sim um hábito diário, um hábito cotidiano, sem cessar, dia a dia. Vamos manter uma vida de oração e que Deus nos abençoe. Amém. Cantor cristão número 148, Hora Bendita. Playback no YouTube, Denise Falavinha. Voz, Walter Carvalho.